Olá, estudante do sexto ano, professores, professoras e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e hoje irei moderar a aula do professor Mauro Farias. E o tema da nossa aula é Cartas para quê? Então, vamos lá Cartas ao para quê? Cartas para quê? É O isso. objetivo da aula, então, vamos ao tema Cartas de solicitação e de reclamação, conceito e estrutura. Então, objetivos da aula: ler e interpretar cartas de reclamação e solicitação, a fim de reconhecer o contexto de produção e finalidade dos gêneros textuais, reconhecer a estrutura e características das cartas de reclamação e de solicitação, identificando os interlocutores e as marcas linguísticas que permitem essa identificação. Então, vamos lá, tudo bem, professor Mauro? Tudo bem, professora Silene? Olá, alunos do sexto ano, professores. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estamos sentindo aqui a falta da professora Elaine, né? Todos devem estar sentindo aí. A professora Elaine está ausente hoje, mas volta na próxima aula, tá? Não se preocupem. Fiquem tranquilos. Olha só, o título da aula, Cartas para quê? Então, a gente já entra aí, os alunos do sexto ano, pensando sobre o gênero carta, né? Para que serve a carta? Já que nesse contexto atual, né, dessa geração, a carta é muito pouco usada. Então, a gente vai trabalhar sobre isso, sobre a questão da carta e sobre todos os elementos e a função social dela, né? Então, vamos para começar a aula. Vamos lá, ó, compartilhando conhecimento. Com o avanço das novas tecnologias, o uso da carta não é mais tão comum, porém ainda é um importante canal comunicativo. Em quais situações podemos utilizar a carta para nos comunicarmos? Quais são as situações que a gente pode usar a carta para nos comunicarmos? Vou dar 1 minuto para vocês, e aí vocês mandam para a gente começar a interação na nossa aula. Olha, vamos às interações aqui. Ó. O aluno Rafael, da professora Rose, coloca assim: agora existe o e-mail, que é um tipo de carta. Exatamente. Muito bem. Aí algum aluno colocou também assim: ó, nós mandamos cartas para familiares que estão distantes de nós. A aluna Lívia, da professora Paula, diz assim: em situações de emergência. Será que Situações de situações de emergência. emergência manda carta? Vamos Então, ver, né? De já vamos, né? repente, A Camila, da Emília, coloca assim, para convites. Muito bem. para Aqui, convites. a Lara, da professora Maria, coloca assim, as cartas eram importantes antigamente. E tem mais, colocaram mais a questão de convite e como um evento formal. Muito bem. Então, necessariamente, a carta não é algo que a gente tem usado com tanta frequência, né? Como usávamos antigamente. Mas os exemplos que foram dados são exemplos que são peculiares mesmo da carta, né? Você mandar convites, por exemplo, de casamento, de festa, a gente mandava carta, né? Só que um texto bem mais abreviado, padrão, né? Mas mandava. Em tempos que não tinha internet, a carta era mandada para avisar familiares de alguma coisa, para cumprimentar depois de um tempo que não se via, ou amigos, até para namorar, né? Então, nós estamos num contexto hoje que a carta ela é totalmente, como diz, inapropriada, né? Ela é totalmente ineficaz para o tipo de comunicação. E até você fez uma observação sobre a questão da urgência, né? Então, aí o Será aluno que na colocou urgência a gente coloca carta? carta?
carta tem que ser algo... Demora normalmente, É, demorava para vai chegar demorar um as pouquinho. cartas, né? Alguém Aham. está comentando assim que mandava carta para a pessoa que está distante, para os avós, enfim. E demorava para chegar, então demorava para ter essa resposta. Então, se demorava para ter resposta, será que uma carta é para urgência? Hoje nós temos alguns outros meios, cartas são mais rápidas, né? Sim. Então, eles estão comentando muito disso, que gostavam muito de escrever cartas. Olha que Escrever cartas legal. era muito legal. Olha só, mesmo com o advento da internet, com o e-mail, ainda há casos em que se envia cartas, né? Quando precisa ser muito formal ou quando quer fazer algum registro presencial, então a pessoa entrega a carta, pede para protocolar, alguma coisa do tipo. Então vamos ver casos em que a carta pode ser usada, tá? Tá aí, ó, na tela para vocês, carta de reclamação e carta de solicitação. Aí você vai falar, mas pode mandar por e-mail. Normalmente, principalmente na época que a gente está vivendo, estão preferindo que se envie por e-mail, mas é comum ainda receber esse tipo de carta, tá? Carta de reclamação e carta de solicitação. Vamos ver então o conceito aí, ó. A carta de reclamação e a de solicitação, assim como qualquer outra carta, tem a seguinte estrutura. Então, olha a estrutura que é legal do gênero. Cabeçalho, né? Que tem o local e a data. Então, no cabeçalho você vai colocar a cidade, de onde você está falando e a data. O interlocutor vem logo em seguida, que é com quem você está falando, o destinatário, a quem se destina a mensagem. O corpo do texto, que aí é a mensagem em si, né? Contém o assunto, nesse caso a reclamação e ou solicitação que está sendo feita. E a despedida, que pode ser direta ou indireta. Então, uma despedida, geralmente nessas cartas a gente não faz despedida muito fofa, né? Então, é mais formal, é despedida que pode ser direta ou indireta. Assinatura do remetente, que é importante colocar o nome de quem escreveu a carta. Então, nós estamos falando de carta de solicitação e reclamação. Muito comum em casos em que precisa ser formal para solicitar algum tipo de procedimento, algum tipo de providência. Por exemplo, em condomínios ou em instituições públicas, né? Dentro da escola, quando você precisa apresentar alguma coisa para a secretaria, para o reitor, né? Então, assim, sempre que você tem, ou para a diretora da escola, sempre que você tem a possibilidade de fazer algo que seja físico e que é necessário que seja assim, a gente faz cartas, que pode ser carta de solicitação ou de reclamação. Vamos ver, então, aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vai ter uma maratona de cartas aqui na aula, né? Então, eu vou pedir para que vocês prestem muita atenção. A gente vai ler com muita calma. São 5 cartas. E aí, conforme a gente vai lendo, vocês vão tentando pincelar aí as informações, né? Os alunos junto com os pais, os professores ajudando, pincelando as informações para a gente poder fazer a atividade no final. São 5 cartas, tá? Então, vamos ver. Olha só, na tela. Vamos ler 5 cartas e depois vamos fazer a atividade proposta. Vamos lá. Primeira carta, né? Vai começar com a minha leitura. Então, olha lá as características. Ó. São Paulo, 30 de novembro de 2020. Senhores pais, aí a gente, ó, São Paulo, 30 de novembro de 2020 era o cabeçalho, tá? Senhores pais, é o quê? É o interlocutor, o destinatário a quem se destina, né? E ele também tem um papel social, no caso, pai. O papel social, do caso do interlocutor, é pai, tá? Como fazemos anualmente, solicitamos o seu comparecimento à escola ou que realize o registro no site da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo para renovar a matrícula de seu ou sua filho ou filha para o ano de 2021. Caso venha até a escola, solicite a documentação ao gerente da unidade. Caso utilize o site da CESP, siga as instruções descritas na página. Atenciosamente, Fabiana Moreira, diretora da escola. Vamos ver, tem mais informações aqui, ó. Autor da carta é a Fabiana Moreira. O atenciosamente seria a despedida, né? E o papel social da Fabiana Moreira é diretora da escola. Perceba que lá em cima, o papel social do interlocutor era ser pai, né? Os pais, ou mãe ou pai. Embaixo, o papel social é diretora da unidade escolar. Então, grave aí essa carta, uma solicitação da escola para os pais. A próxima carta, carta 2, professora Selene, por gentileza. São Paulo, 20 de outubro de 2020. Querida aluna, meu coração está em festa com sua chegada. Há quanto tempo não nos vemos, não é mesmo? Confirme o dia exato que estará aqui em Sampa, no ano em que vem. Só tenho a informação que será em março. O dia exato não tenho a mínima ideia de qual será. Avise-me, por favor.
Aproveito essa cartinha, minha amada, para lhe pedir que traga em sua bagagem muitas alegrias. Estou aqui aguardando a sua chegada, com muita esperança de que, com você chegando, tudo por aqui esteja melhor. Estou preparando um lugarzinho aqui em casa para te acomodar com conforto e espero que goste. Mande um beijo para os seus lindos pais, Leila e Berk. Diga para eles que sinto saudade deles também e que venham me visitar assim que puderem. Março de 2021 será o mês mais lindo do ano. O motivo desta carta é para lhe dizer que estou muito ansiosa para você chegar junto com as águas de março que fecham o nosso verão. E, como um dia disse o poeta, isso é promessa divina para o meu coração. Vou me despedindo por aqui, contando os dias para a sua chegada, amada Luna. Tem mais ainda? Um abraço bem apertadinho e um carinho bem apertado da vovó Sheila. Para você, minha linda, abraços, beijinhos e carinhos sem ter fim. Muito bem. Olha a segunda carta, é uma segunda carta mais pessoal. Aqui se fala mais com afeto, com um pouco de intimidade. Olha que a linguagem fica bem informal, né? Tem momentos que fala apertadinho, né? Aqui ela fala, aproveita essa cartinha, né? Então tem uma linguagem mais impessoal, mais informal, um pouco mais subjetiva, né? Com bastante intimidade e afeto. Então perceba que essa carta é bem diferente da anterior, que já é mais formal, né? De solicitação da escola para a presença dos pais. Mas temos mais cartas, vamos lá. Carta 3. São Paulo, 1º de janeiro de 2021, ou 1 de janeiro de 2021. Aos editores do jornal do bairro. Nós, moradores do bairro, queremos protestar contra o barulho que os caminhões de gás fazem todo sábado, às 6 horas da manhã, acordando a todos no bairro com sons de motor do caminhão e de música insuportáveis. O nosso sossego é interrompido sem nenhuma preocupação da empresa que vende gás. A Associação de Moradores Bairro IP Amarelo já fez várias reclamações na respectiva empresa, mas os nossos pedidos não foram atendidos. Informamo-nos sobre a legislação que nos protege contra esses abusos e achamos a lei número 11.938, de 19/11/1995, que proíbe esse tipo de barulho. Mas os órgãos da fiscalização municipal ainda não regulamentaram essa lei, o que dificulta o seu acionamento pelos moradores. Perguntamos, vamos ter que conviver com esse incômodo até quando? Não há autoridade que possa governar de forma justa essa situação? Editores, esperamos que, com a força de vocês na mídia, essa carta de protesto chegue aos órgãos competentes. Escreveu Raimundo Nonato da Silveira, presidente da Associação de Moradores do Bairro IP Amarelo. Essa carta com teor um pouco mais sério, né? E aí você percebe que é uma reivindicação, há um protesto contra algo que está importunando a vizinhança, e você percebe que aí a linguagem é um pouco mais séria, chega em algum momento a subir um pouco o tom, você percebe pela linguagem que ele está um pouco exaltado. Então, olha como há diferentes formas de cartas, há diferentes funções sociais para a carta. Vamos para a próxima, é a quarta carta, não percam a conta, hein? A carta número 4. Quer ler, Pro? Vamos lá. São Paulo, 30 de novembro de 2020. Senhor subprefeito Altemar Gonçalves, vimos, através desta comunicar-lhe que recebemos inúmeros pedidos dos moradores para que se intensifique a fiscalização de uso de fogos nas festas de final de ano, especialmente na passagem do dia 31 para o dia 1º de janeiro de 2021. Sabemos que o artigo 22 da Constituição dá plenos poderes a estados e municípios para legislarem, quase não sai, sobre essa matéria. Sabemos que existe a Lei do Silêncio, popularmente conhecida, né, o Código Civil, Lei 10.406/2. Desculpa. Uma lei federal descreve as regras de segurança e sossego entre vizinhos. E existe o decreto de lei que estabelece que perturbar alguém é infração penal.
como em 31 de dezembro de 2019, a população do Jardim Ângela foi muito incomodada com o uso de fogos de artifícios barulhentos, assustando as crianças, os demais moradores do bairro e também os seus animais de estimação. Vimos, por meio desta carta, reivindicar que, neste ano, a legislação seja cumprida. Atenciosamente, Fabiana de Carvalho Pérez, presidenta da Associação de Moradores do Jardim Ângela. Olha aí, mais uma carta com reivindicação, com protesto, e agora o motivo é o estouro de fogos de artifício que causam aí problemas para a vizinhança, para as crianças e para os animais. Veja, olha, vamos perder, hein? Na primeira carta, uma solicitação da escola para os pais irem matricular os seus filhos. Na segunda carta, uma carta mais pessoal para a amiga aluna, né? Para que ela venha e trazendo todas as informações aí de afeto, desejando que ela seja bem-vinda. Na terceira carta, a gente tem um protesto do morador Raimundo sobre o caminhão de gás, né? Agora, na quarta carta, outro protesto da Fabiana sobre o estouro de fogos de artifícios. A última carta, vamos lá. São Paulo, 30 de novembro de 2020. Senhores moradores, vimos, através desta, comunicar-lhes que recebemos inúmeras reclamações relativas ao descarte de lixo na garagem. Diante desse fato, solicitamos uma assembleia extraordinária para que, coletivamente, possamos reelaborar novas regras de armazenamento e descarte de lixo pelos condôminos, dia 15 de 12 de 2020, local Salão de Festas, horário das 19 horas para a primeira chamada e 19h30 para a segunda chamada. Agora é uma carta de convocação, né, dos condôminos para uma assembleia, e quem aí mora em condomínio sabe que é assim que funciona. Toda vez que tem um assunto importante para resolver, se reúne o conselho, se reúne o pessoal do condomínio para uma assembleia, para que votem assuntos pertinentes ao bem-estar das pessoas que moram no condomínio. Então, nesse caso, tem aí um assunto importante, que é o lixo sendo descartado de forma inadequada. Percebam quantas cartas, quantos tipos de cartas, né, a gente consegue escrever para diversas situações sociais. Agora vem a parte mais importante. A atividade. Vamos ver se vocês conseguiram retomar todo o assunto. A atividade ela vai ser bem tranquila, mas vocês vão ter que dar uma lembrada no que a gente leu, tá? Vamos ver o que vem aí. Exercitando. Uma dessas cartas é chamada de carta pessoal. Qual é a carta e como você descobriu? Então, eu vou dar aí para vocês um minutinho, para que vocês voltem com essa resposta e a gente já parte para a B. Na verdade, vamos fazer o seguinte, olha, na B está dizendo o seguinte: você deve ter observado que há cartas em que os autores reclamam de algum acontecimento indesejado. Escreva abaixo o número de cartas que você identifica essa solicitação ou reclamação. Então, olha só, o número de cartas em que você verifica que há... como é que fala? Desculpe. Que há solicitação ou reclamação por parte do autor, tá? Primeira a resposta é qual foi a carta pessoal e como você descobriu. A segunda, o número de cartas em que há reclamação ou solicitação. 1 minuto e a gente já volta. Vamos lá. Ó, o aluno Daniel, do professor Marcelo, diz assim, a segunda. Agora, a Gabriela, professora Isabela, diz assim, eu acho que é a segunda carta, porque ela fala da avó e manda beijo para a neta. Sim, ótimo. muito bom. Mateus coloca assim, a segunda carta.
E eles falaram alguma coisa sobre a quantidade de cartas que faz solicitação ou reclamação? Acho que está subindo, as respostas estão subindo Vamos ver se aqui. eles Vamos lá. mandam. Ah, alguém colocou que a segunda carta tem mensagem de amor. Que É muito linda. boa a segunda carta, né? É afetiva, né? Ok, agora sim. Chegou a carta 2 é pessoal, as outras cartas são de reclamações. Ou Aí, solicitação, né? eles colocaram assim. Ótimo. A linguagem da primeira é a linguagem da segunda é pessoal. Eles colocaram essas observações aqui. Muito Então, bem. foram as respostas que foram chegando. Muito bem. Então a gente tem aí o seguinte, né? A segunda carta, ela tem esse teor mais afetivo, né? É uma carta pessoal, carta que traz uma mensagem mais íntima. Já as outras, ou a de solicitação ou de reclamação. Porque no primeiro caso não houve reclamação, né? Na primeira carta houve uma solicitação, né, Pro? Por parte da Exato. diretoria da escola para que os pais comparecessem para fazer a rematrícula. Então essa primeira é só de solicitação. A 3 em diante, da 3 em diante, desculpe, ela é de reclamação, né? Tem sempre um assunto ali, uma reivindicação, um protesto sobre assuntos diferentes, tá? Então, nós temos aí 4 cartas, então, que tem, vou pôr na tela a resposta para vocês, ó. Fica assim, ó, a primeira resposta, a carta 2, pois o tema é assunto familiar, trata de relações afetivas. E na B, são 4 cartas, ou seja, excetuando a carta 2, ou seja, tirando a carta 2, que é pessoal, as outras 4, todas têm ou solicitação ou reclamação. Vamos para a próxima atividade. Analise as cartas e depois escreva em qual delas o autor acha que tem direito ao que está pedindo. Essa eu acho que eles vão ter que retomar, né? Para saber qual que é que o autor tem direito. Ele fala que ele tem direito ao que está pedindo. E a D, pela leitura que você realizou das cartas, o fato de o autor solicitar algo que ele julga ser um direito faz com que ele escreva a carta de forma diferente? Justifique a sua resposta, reescrevendo a passagem do texto que comprove isso. Bom, essa daí vai ficar bem difícil reescrever a passagem, porque a gente teria que retomar o texto. E se retomar o texto, a gente vai dar a resposta da C. Então, tente só justificar com as palavras, se muda o jeito dele falar, né? O que ele apresenta quando ele acha que tem direito. Vamos dar aí para vocês um minutinho, na volta a gente já tem a resposta. Então, vamos às respostas dos alunos aqui do 6º ano. Alguns estão com dúvidas, Pro. Eles estão colocando assim, a 4 e a 5, e outros comentários assim, a correta, eles fazem tem um decreto de lei. Alguém colocou assim. E o aluno, o aluno Iago coloca da professora Ana, diz o seguinte, a dos fogos de artifício. A dos fogos de artifício. Eu acho que ele acertou, hein? Olha, muito bem. Acho que ele acertou. Ó, vamos lá, então, ver as respostas para as perguntas que a gente fez. Ó, na C, analise as cartas e depois escreva em qual delas o autor acha que tem direito ao que está pedindo. Vamos ver. São 2 cartas, então seriam quais delas, né? Porque são 2 cartas, a carta 3 e a carta 4. A carta 3 e a 4 são aquelas em que ele reivindica tanto sobre o caminhão de gás, quanto a dos fogos de artifício, a do senhor Raimundo e da senhora Fabiana. Tá? Agora, pela leitura, em qual delas a gente percebe a mudança de linguagem, porque o autor se vê no direito. Então, ele usa uma linguagem mais específica para mostrar que ele tem direito ao que ele está pedindo. Vamos ver qual que é? Na D, espera-se que o estudante responda, né, no caso vocês, que a abordagem é diferente, tem um tom imperativo. E é esse trecho aí, ó. Vimos, por meio desta carta, reivindicar que neste ano a legislação seja cumprida. Vou pedir, por gentileza, para a produção, se pode voltar ao slide 16, exatamente o 16.
na tela. Enquanto isso, eles estão comentando Eles vão colocar aí no comentário. que tem Vê argumento. se você consegue o 16. Eles colocaram assim, esta carta porque tem argumento, diz a Nicole da professora Maria. É isso, né? Exato. Bom, vai voltar daqui a pouco, a aula está chegando ao final, mas é só para mostrar para vocês que é a carta, se eu não me engano, é a carta número 4, olha lá. Carta número 4, pode pôr na tela. Olha lá, vimos por meio desta carta reivindicar que neste ano a legislação seja cumprida. Quando tem esse tipo de texto, mostra que a pessoa se sente no direito, ela sabe que tem uma lei que a ampara. Então, perceba que aí está a marca que a gente pediu. Pode voltar lá para o final, vamos lá. Voltando, o que vimos hoje? Vimos a característica geral do gênero carta, observamos as características da carta de reclamação e de solicitação, identificamos em cartas distintas a função social de cada uma delas e seus agentes. Obrigada aí pela professora Elaine, que fez essa aula, obrigada, professora Silene, obrigado a todos que participaram. Não se esqueça de compartilhar o que você aprendeu, tá? Na página da professora Elaine, e avalie a nossa aula, e até a próxima. Até a próxima. Um beijo para a professora Ilza de Fátima, que mandou beijinhos aqui. Um Até abraço mais. para ela.